Salve galera, aqui é o Teacher Pita, vamos para mais uma aula de inglês e eu selecionei agora um texto com a maior cara de URGS, tá? Pra gente poder fazer uma revisão de alto nível também de vários assuntos que certamente caem por aí, então presta atenção porque essa dica de hoje vai ser super bacana. Vamos pro texto. Você começa lendo o texto e diz assim, ó, language barrier, tá? E aí você sabe que barrier é barreira e language é língua. Excelente, ou a linguagem, tá? De alguém chamado Mark Warden. Excelente. Olha só. Aí você começa a ler o texto, e o texto tem vários termos sublinhados, tá? Então é importante a gente ficar de olho nisso, né? E aí você vai lendo, vai lendo, e aí você vê, ó, a fonte lá embaixo, ó, marcou a fonte, né? E aí vem a primeira pergunta que diz assim, ó, The text language barrier was picked up from. E aí, caras, eu preciso chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, ó, was picked up from. Vamos chamar a atenção para 2 pontos aqui, ponto número 1, né? Pick up é o verbo pegar, tá? Então, pegar alguma coisa de um lugar. É por isso que a caminhonete chama picape, tá? Então, de onde foi pego, de onde foi tirado esse texto, tá? E aí, você olha para as opções, tá? E essa é uma questão que eu vejo mais frequente do que nunca, tá? E pede assim, qual é a fonte? O que ele está perguntando é qual é a fonte. Então, se a gente está olhando para alguma coisa tipo Enem, a pergunta vai ser qual a fonte, tá? Essa é uma questão que URGS faria, que o PF faria, o FSM faria em português, tá? É uma questão muito clássica por aí, tá? Tipo, de onde saiu esse texto, né? Aí você vai lá ver que tem uma página, que tem um número, né? Esse número que não é o número da página, né? E aí diz que é adaptado de Speak Up. Sei lá o que é Speak Up, né? Mas tem um número e tem a página, então, ou as páginas, né? Então, assim, ó, cara, não é internet. Porque se fosse internet, aparecia www, http, www. Então não é internet, né? Não pode ser uma enciclopédia, porque a enciclopédia ele diria, vem do livro tal, tomo tal da enciclopédia, tá? Pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser um jornal, legal. Mas se for jornal, né, o que vem aqui é o dia em que sai o jornal, e não esse número 168. Então também não pode ser jornal. Pode ser um livro, pode ser uma revista. Mas esse número? Esse número é o quê? Cara, era muito massa de uma questão assim hoje em dia, porque galera não tá lendo mais revista, a galera lê mais online, né? Então, a resposta certa é letra D de Dinamarca, porque as revistas, elas vinham com numeração. Vem, ainda existe, né? Vem com numeração. Pronto, já matamos a primeira questão e já temos um ponto nessas questões, tá? Eu olho para a próxima questão e diz assim, ó. The main purpose of the text is. O principal objetivo do texto é. Gente, para responder essa questão, eu tenho que ler o texto inteiro, tá? Então, o que eu faço? Olha, eu posso simplesmente pular essa questão. Eu posso ler ela tranquilamente para poder entender algumas coisas, ó. E aí começa com assim, ó. Advising, tá vendo? Advising. Pessoal, começou a oração com ing, tá? O principal propósito do texto é advise. Acho que vale a pena a gente escrever essa palavra aqui, o verbo to advise, tá? Não confunde com advice, tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui, zoom. To advise é um verbo e significa aconselhar. Advice, com C de Canadá, tá? É conselho. Então, advice é o substantivo, to advise é aconselhar, tá? Então, a questão, ela está perguntando assim, ó, qual é o propósito principal do texto? O propósito principal é aconselhar, né? E aí, quando você olha as opções, é sempre aconselhar alguém sobre alguma coisa. Aconselhar os alemães sobre o perigo, aconselhar a CNN e a BBC sobre o perigo, aconselhar o mundo que fala inglês sobre o perigo. Então, você percebe, né, que é sempre aconselhar alguém a respeito de sobre alguma coisa, tá? Então, ó, letra A, aconselhar os alemães e outras nacionalidades sobre o perigo de ser monolíngue, de falar apenas uma língua. Aconselhar a CNN e a BBC sobre o perigo de ser monolíngue, de falar apenas uma língua. Aconselhar o mundo que fala inglês, não é a primeira vez que essa expressão aparece em provas por aí, sobre o perigo de ser monolíngue. Aconselhar a Deutsche Welle sobre o perigo de ser monolíngue. Aconselhar o mundo que fala latim, o mundo que fala grego sobre os perigos de ser monolíngue. Não dá para saber sem ler o texto. Mas agora eu já sei que o texto fala sobre aconselhar alguém
O principal objetivo do texto é aconselhar alguém sobre o perigo de ser monolíngue. Então, o texto deve falar sobre linguagem, sobre língua, sobre perigos de falar uma língua só, ok? E aí diz assim, ó, a área de knowledge, a área de conhecimento em evidência do texto é... A primeira questão já me disse, ó, é sobre o perigo de ser monoglota, o perigo de falar uma língua só. Então, não pode ser saúde, dificilmente seja indústria, tá? Acho estranho que seja literatura, mas vou com assim, ó, literatura, será? Geografia? Não. Caras, ó, sou capaz de apostar que o assunto desse texto é comunicação. De acordo com o terceiro parágrafo, speaking English as a native language may prove to have. Não é a primeira vez que eu digo para vocês aqui, may. A palavra may indica permissão ou possibilidade, tá? Então, ó, de acordo com o terceiro parágrafo, falar inglês como língua nativa pode provar ter. Caras, não acho que vai ser uma questão difícil de responder. Ela exige pouquíssima leitura, tá? Vamos ver o tamanho do terceiro parágrafo. Subiu. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Ele tá aqui, ó. Tá? Então talvez seja uma questão bem legal de resolver, né? Se você quiser arriscar ler um trechinho, mas eu iria agora procurar uma questão mais fácil de responder, uma questão que demorasse menos para responder, tá? Mas por uma questão de tempo, uma questão de organização, eu vou tentar responder ela agora, tá? E ela diz assim: Of course, it's a wonderful convenience. É claro que é uma maravilhosa conveniência, né? E aí tem um it sublinhado aqui, ó. Deve ter uma questão sobre it lá adiante, tá? Vamos ver as opções lá. Falar inglês é uma grande vantagem, uma leve vantagem, mais vantagem do que desvantagem, mais desvantagem do que vantagem, muito mais desvantagem. Mais desvantagem do que vantagem, tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. Então, falar inglês é uma grande vantagem, leve vantagem, mais desvantagem do que vantagem, mais vantagem do que desvantagem. Letra D, mais desvantagem do que vantagem. Ou letra E, tanto faz, tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Tá, ok. Terceiro parágrafo. É claro que é uma maravilhosa conveniência. Nós não temos que lutar com todas aquelas línguas estrangeiras cansativas que os outros insistem em preservar. É ironia aqui, tá, pessoal? Nós dominamos as linhas, as ondas aéreas, né, rádio e TV, graças a CNN, BBC e até a Deutsche Welle Broadcasting, transmitindo em inglês. Inglês é a primeira língua dos computadores, da internet e também das finanças, da diplomacia, da música pop e do cinema. O que mais importa? E ele diz, logo no começo, é claro que é uma maravilhosa conveniência. O que é uma maravilhosa conveniência? E falar inglês é o quê? Né? Falar inglês como língua nativa, no terceiro parágrafo, letra A de América, é uma grande vantagem. Bom, não sabemos ainda a resposta, respondemos a 1, não sabemos da 2 porque é o propósito total do texto, né? Já sabemos que é sobre comunicação, já sabemos a resposta da questão de número 4, vamos à questão de número 5. Considerando as informações no texto, qual par não combina? Por favor, tá? Toda vez que você tiver uma prova e a prova disser assim, ó, não, incorreto, marca errada, tá? Circula aquele não, tá? Então ele diz assim, Quentin Peele e o Financial Times, Mark Warden, escritor, General de Gaulle e a BBC, CNN Soundbite e Monoglot World, Deutsche Welle e Germans. Tá, ó. Dá para fazer algumas eliminações aqui, ó. Uma das coisas que você faz quando encontra esse tipo de pergunta é assim, ó. Quentin Peele, tá? E Financial Times. Tem no texto? Vamos ler no texto. Sobe. Onde é que tem Quentin Peele? Eu encontrei Financial Times aqui, ó. Olha aqui, ó. Encontrei os dois juntos.
Financial Times pelo Quentin Peele. Então deve ter um artigo no jornal londrino Financial Times do Quentin Peele. Encontrei, ó, Quentin Peele Financial Times. E aqui, ó, a pessoa que tá com pressa, a pessoa que tá desesperada, a pessoa que não entendeu direito a questão, marca a letra A, mas não é letra A. Por quê? Porque eu quero aquela que não está correta. Então, já sei que este par não funciona porque eu quero a que não está correta. Mark Warden e escritor. Subir, 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 subir. Tá aqui, ó. Mark Warden. E tem um texto e tem esse by. Deve ser mesmo uma pessoa que escreve, deve ser um escritor. Então, Mark Warden não é a resposta certa, letra B, porque eu quero a errada. O General de Gaulle e a BBC. Olha, o de Gaulle é francesa, a BBC é inglesa. Vou botar um pontinho aqui do lado. Tá? CNN Mundo Monoglota. CNN, né? Inglês, monoglota, talvez. Deutsche Welle alemães. Sim, a Deutsche Welle é uma empresa alemã. Deutsch, alemão. Então, fora. Então agora, ou eu procuro por CNN, ou eu procuro por General de Gaulle, para ver o que tem em comum. Então vamos ver, vamos tentar CNN e Mundo Monoglota. Vamos lá encontrar CNN no texto. Ó, aqui tem CNN. Meu Deus, ó. A monoglot world is a world of the CNN soundbite. CNN, mundo monoglota, pronto. Já sei que a resposta não é letra D de Dinamarca, a resposta é C de Canadá. Questão 6, vamos prestar atenção nela, porque ela é uma questão muito bacana, também de interpretação de texto. Lembrando, a gente está tentando fazer uma de cada vez em que a gente lê pouco. A nossa estratégia aqui é ler menos para responder mais rápido. Por isso que tem uma questão que ficou para trás, hein? Mas a gente vai responder ela na hora certa. Questão 6. De acordo com o quinto parágrafo, nós podemos dizer que, tá? E aí diz assim, French is overwhelming English. Eu vou fazer de conta que a gente não tem como descobrir o que é overwhelm, tá? English is overwhelming French. English and French are overwhelming languages. Devia ter um S aqui. French is no more spoken, não se fala mais francês, e English is the only working language. De acordo com o quinto parágrafo, tá? E aí a gente vai lá pro quinto parágrafo, tá? E ele... Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Where once the working language, ó, a língua de trabalho da União Europeia era overwhelmingly o francês, today it, o inglês, porque a gente sabe que o it tá falando lá do que tava falando ali no parágrafo anterior, que era o inglês, it é muito mais frequente, ou seja, o inglês é muito mais frequente, graças, ironicamente, ao advento dos escandinavos, que não falam francês, tá? E aí, então, e continua. It is enough, isso é o suficiente para fazer com que o general de Gaulle, que caiu numa questão anterior lá, turn into his grave, gire no túmulo, ou seja, vai ficar muito chateado, muito de cara, né, muito da vida com isso aí. Então, tá, overwhelmingly, tá, então era muito mais o francês, agora é muito menos, porque agora é muito mais o inglês, tá, então overwhelm, né, nesse caso a frase é onde a língua de trabalho era massivamente, principalmente, o francês, agora não é mais, agora é o inglês na União Europeia, né? Então, o francês se fala mais, é mais usado do que o inglês? Não. O inglês está superando o francês? Essa é uma boa. Francês e inglês? Não. Não se fala mais francês? Não. Francês é a única, o problema. Inglês é a única? Não. O problema é aquele homem, tá? Não é a única, de acordo com o quinto parágrafo. Então, letra B de Brasil, English is overwhelming French. Antes era o francês, e aí o inglês começou a aparecer mais. Vamos para a questão de número 7. A questão número 7 diz assim, ó. Nós podemos concluir, depois de ler o sexto parágrafo, que inglês é falado em todo lugar. Uma aula de voz passiva seria bem boa aqui, hein? Ó, vamos colocar na nossa lista de coisas para estudar. Inglês é falado em todo lugar. Inglês não é falado em todo lugar. Inglês é falado em lugar algum. A gente já leu o suficiente, principalmente no parágrafo anterior, que não dá para marcar essa aqui. Inglês é falado em algum lugar. Inglês é falado quase que em todo lugar, tá? Então, assim, ó, a frase é: inglês é ou não é falado.
tá? Então, tanto B quanto C estão fora, tá? Inglês não é falado em lugar nenhum, inglês é falado em lugar nenhum, tanto B quanto C estão fora. Ou é A, ou é D, ou é E. Se tivesse que chutar, você poderia chutar com bastante segurança, até pelo que a gente leu até agora, na letra A, tá? E na letra E. Com bastante segurança, tá? O somewhere é vago demais. Ou é A ou é E. Vamos ler os seus parágrafos. Ele diz assim. Ah, sim. A senior diplomat, ou seja, um diplomata de alto nível, com senioridade, né? Me disse, podia perguntar assim, quem é me nesse texto, né? E a resposta é o autor. Que ele, podia perguntar, quem é ele? O autor do texto. Poderia conduzir os assuntos de Estado almost everywhere in the world. Não preciso nem ler mais, tá? Quase em toda parte do mundo. Almost everywhere. Ou seja, inglês é falado quase que em toda parte. Resposta certa, única, boa e possível. Almost que é E de escola. Mais uma questão que se foi. Lembrando, a gente ainda não sabe a questão de número 2, porque ela é uma questão de interpretação geral. Mas eu já li tanto que podia dar uma tenteada lá. Vamos tentar uma tenteada na 2. O principal objetivo do texto é conciliar os alemães, a CNN, o mundo que fala inglês, a Deutsche Welle. Não. Eu ainda não sei o que eu respondo aqui. Tá? Seguimos lendo. E aí diz assim: nas linhas 5 e 6, a gente descobre que o Financial Times é um newspaper. Newspaper, tá? E ele quer saber de onde é esse newspaper, se ele é American, se ele é German, se ele é French, se ele é British, ou se ele é Brazilian, tá? Então, eu já sei que vocês já eliminaram algumas, tá? Eu já sei. Mas onde é que eu descubro isso, tá? Linha 5 e 6, vamos lá. Aqui, ó. Começa aqui e vem até aqui, ó. Vou te dar um gole d'água para você descobrir, até você descobrir. Então a resposta certa é, ó. Entretanto, de acordo com o Jornal de Londres, o Financial Times, pronto, acabou a questão ali, ó. Desceu. O Financial Times é um jornal British. Pronto. Lembra, a gente poderia ter começado nessa questão, na questão de número 8, porque ele está pedindo para ler pouco. Por que eu estou fazendo questão por questão? Para ficar numa ordem, para ficar mais organizadinho, mas você pode escolher e responder essas questões pedacinho por pedacinho. Tá ótimo, tá tranquilo, tá? Então vamos para a questão de número 9, tá? Uma questão bem bacana. Vamos para ela então, acho que é uma questão que vale a pena a gente olhar. Reacomodando. Começa de novo. 3, 2, 1. Então vamos para a questão de número 9 agora, tá? Deixa eu só dar um zoom agora sim. Questão 9. De acordo com o oitavo parágrafo, e ele é uma questão bem bacana, com cara de URGS, uma questão com muita cara de URGS, tá? Então olha só, ó. De acordo com o oitavo parágrafo, se a gente não fala inglês, ó, olha a primeira condição. Lembra, ó, você tá vendo, ó, todas começam com condição, tá? E é essa condição que vai variar de alternativa para alternativa e que pode confundir muita gente. Se nós não falamos inglês, olha, se nós não falamos a língua de um país, é impossível entender as suas peculiaridades e a sua cultura. Letra B. Se nós não, se nós não entendemos a cultura e a peculiaridade de um país, nós não podemos falar sua língua. Letra C. Se a língua de um país, a sua cultura e peculiaridades não são entendidas por nós, é impossível viajar. Esta é esdrúxula. Eu sei que eu digo para vocês, olha, vale a verdade do texto. Eu sei que eu digo isso o tempo todo, tá? Mas essa aqui é esdrúxula demais. Eu vou eliminar ela, tá? Essa não dá para ser. Vou até tomar um gole d'água. Não dá para ser essa. Vamos para a próxima. Letra D. Se nós falamos a nossa língua mãe, mother tongue,
É impossível entender a língua, a cultura e peculiaridade. Não, gente, essa aqui. Se nós falamos. Não, se nós falamos nossa língua mãe, é impossível entender a. Não. Letra E. Se nós não conseguimos entender a cultura, as peculiaridades da nossa língua mãe, logo nós entendemos a língua. Não, isso aqui não dá. Tá? Caras, ou A ou B. Tá? Ou letra A, se nós não falarmos a língua de um país, é impossível entender as peculiaridades. Ou letra B, se nós não entendemos as culturas de um outro país, nós não podemos. Como é que é? Se nós não entendermos a língua, a cultura e as peculiaridades de um país, nós não podemos falar sua língua. Se eu tivesse que chutar, tá? Ficaria com A. Se eu tivesse que chutar, se nós não entendermos a língua de um país, é impossível entender a sua cultura e as suas peculiaridades. Ok. Vamos para o texto. Tá? Até porque lá no texto tem umas coisas bem bacanas. Olha só. Acho que a gente já tem a resposta, tá? Mas... Aqui. The English speaking world. Então, o mundo que fala inglês entrou numa grande enrascada, tá? Tá com problemas aqui. Nós quem? Nós, pessoas do mundo que fala inglês. Achamos que nós entendemos o que motiva as outras pessoas, que faz as pessoas tic-tac, faz as pessoas funcionarem, tic-tac, né? Mas apenas se elas nos disserem em inglês. Isso remove toda a sutileza e também incentiva a entender o idioma deles. Isso remove toda a sutileza e também o incentivo, a entender os idiomas deles, as línguas deles, a cultura deles e as peculiaridades deles. Um mundo monoglota é o mundo do som da CNN, é o mundo do jargão da CNN, é o mundo do bordão da CNN. Nós só entendemos o que os outros querem dizer se eles nos disserem em inglês. Questão número 9. If we don't speak the language of the country, it's impossible to understand sua cultura e suas peculiaridades. Questão número 9, letra A de América. Questão de número 10. Outra questão comum na URGS. A URGS adora esse tipo de questão. De um lado, ele coloca alguns vocábulos e do outro, ele coloca sinônimos para esses vocábulos, ou antônimos, ou palavras que completam. É sempre assim, tá? Nesse caso, a gente quer o oposto, né? Na coluna da direita, o oposto da esquerda. E aí depois a gente faz as combinações, tá? Só que, claro, né? Só que só tem 4, como você está vendo, e na outra coluna tem 8, ou seja, a gente vai eliminar muita coisa. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Eu resolvo assim, ó. Eu olho para a coluna da direita e eu vejo assim, o que tem ali, o que tem naquela coluna, né, que eu sei. Então, talvez eu conheça Mother Tongue, né? Talvez eu conheça Often, Wonderful, Hardly, Classical, Today, First, Solidarity. Solitary, tá? Então, vamos lá, o que eu sei ali? O que é mais fácil? Digamos que eu saiba first, que é primeiro, isso que eu sei. Digamos que eu saiba today, que é hoje. Clássico, maravilhoso e frequentemente. Digamos que sejam essas que eu sei. Vamos ver o que eu consigo responder aqui. Aí do outro lado eu tenho last, dreadful, foreign e popular. Acho que eu vou conseguir navegar bem aqui, tá? Porque eu sei que first é o oposto de last. 7. Então, não pode ser A, não pode ser C, não pode ser D. E agora, com essa informação, eu vou olhar muito bem aqui, ó. E vou ver se tem alguma que bate. 4 não bate com 5, 5 não bate com... Não bateu. Mas eu já sei a primeira. E eu já sei que a segunda é 8 ou é 3, 5 ou 1, 4 ou 5. Qual dessas que eu sei? Eu sei a 5, ó. Dessa aqui eu sei a 5, que é clássico, né? E clássico tem que estar ou na letra B, ou na penúltima ou na última, né? Então,
Clássico ou é o oposto de foreign language ou o oposto de popular, né? E isso aqui é língua, tá? Sei lá o que é foreign, né? Então, resposta certa aqui, ó, classic tá aqui, ó. 5 tá aqui. Começa com 7, termina com 5, começa com 7, termina com 5. Letra E de escola é a resposta certa. Agora deixa eu explicar como é que fica a questão, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto, então vamos lá. Mother tongue, língua mãe, oposto de foreign language. Tá aqui. Sim, esse aqui a gente já fez, né? 7. First é o oposto de last, né? Clássico é o oposto de popular, então 5, né? E wonderful, maravilhoso, é o oposto de dreadful, horrível, 3, tá? 3 horrível, esse é meu 3, né? Often é frequentemente, hardly pode ser dificilmente ou quase não, né? E solitário, primeiro, hoje, clássico, pronto. Mais uma questão respondida. Letra E de escola. Questão de número 11, uma questão de gramática, né? Bonita essa questão, hein? Bem bonita, olha lá. A estrutura usada na frase prove to be more of a curse than a blessing, tá? É um superlativo, um imperativo, um comparativo, um interrogativo ou um negativo. Então vamos lá, a resposta certa aqui, ó. More tarará, than tarará. More tarará, than tarará é comparativo. Não é superlativo, não é imperativo. Letra C de Canadá. Por isso que eu marquei duas. Letra C de Canadá. Comparativo, tá? Se fosse superlativo, jovem, seria assim, ó. Por exemplo, the most tarará. Ou the adjetivo curto mais EST. Acho que vale ter uma aula sobre isso, hein? Mais 2 assuntos para nossa aula. A próxima aula pode ser de imperativo ou de adjetivo. Questão de número 13, mais uma questão clássica, tá? O item lexical it na linha tal refere-se ao quê? O que a gente sabe sobre it? It é singular e refere-se a coisa ou animal. Então a gente vai lá para a linha 13 e vai ver se ele refere-se à cultura, América, curse. Nossa, eu preciso parar aqui. Curse não é curso, curse é maldição, né? Língua inglesa ou bênção. Vamos lá para a linha de número 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Era 13? Meu Deus, será que eu peguei errado? Vamos de novo. É o it. It na linha 13. Assim. Tá. E ele diz assim, ó. É claro que it é uma maravilhosa conveniência. Para eu responder ela, tá? Eu preciso vir para cá, tá? Para responder aquela questão. Por que eu preciso ir para a linha anterior? Porque aquele it, ou para o parágrafo anterior, porque aquele it, tá? Ele tá falando sobre uma coisa que foi dita antes, né? Então vamos lá. O Quentin Peele, vou ler o trecho inteiro, né? O Quentin Peele acredita que ser monoglota no mundo moderno is not such a good thing. Não é lá uma coisa muito boa. E isso, nós esperamos, vai oferecer encorajamento, vai dar encorajamento para os nossos leitores. Peele escreve: o triunfo da língua inglesa no mundo dos negócios, da tecnologia, da cultura e da ciência, graças à massiva predominância da América no caso Estados Unidos, tá? Em todas essas áreas, pode, entretanto, provar ser mais uma maldição, curse, do que uma bênção. Para quem? Para todos nós quem? Falando de língua inglesa, que falamos it como língua mãe. E é claro que isso é uma maravilhosa conveniência. Vamos para a questão? A quem se refere o it? A língua inglesa, o falar inglês,
como língua mãe. Pronto, resolvida a questão. Questão número 12, 13. Podia começar por aqui também. Questão 13, ó. O verbo auxiliar should indica a ideia de... Vamos resolver isso de uma vez por todas, tá? Should, tá? Você vai marcar sempre... Cadê? Conselho. Tá? Resposta certa, B de Brasil. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para fazer algumas anotações, tá? Typewriter. Permissão, você vai marcar may, might, e até um can pode ser usado para permissão. Advice, should. Possibilidade, você vai marcar may, might, e até um can pode ser usado para possibilidade. Obrigação, você vai marcar must ou have to, tá? E request é um pedido, tá? Então pode ser assim, um can I have tal coisa, poderia ser usado, ou um could I have tal coisa, pode ser usado também como pedido, tá? Faz um screenshot aí, faz um print screen, que aí você não esquece mais, usa na hora da prova. Nem preciso lá ler o texto. Questão de número 14. Opa, já começou a falhar a voz aqui. O melhor equivalente em português para a sentença, ou seja, a melhor tradução em português para a sentença. It certainly saves on interpreter expenses. Já traduzi isso, dá um volts ali para você descobrir o que é a tradução. Ó, certamente economiza com despesas de intérprete. Poupa despesas com intérprete, com certeza. Boa. Salva despesas dos intérpretes. Não. Poupa os intérpretes das despesas? Não. Poupa as despesas dos intérpretes? Não. Salva os intérpretes das despesas? Não. Letra A de América. Eu já traduzi, não vou nem fazer muita bobagem nessa. O prefixo, questão número 15. Qual das palavras abaixo é formada por prefixo? Qual que tem prefixo, tá? Tiresome, monolingual, airways, broadcasting e anywhere. Tá? Então tem algumas palavras ali que são por justaposição. Duas palavras que existem separadas e que se grudaram para elas fazerem sentido. Tá? E uma que é de sufixo, tá? Que é o broadcasting. Então qual que tem um prefixo ali? Tá? Então tem tiresome, que é cansativo, monoglota, airwaves, broadcasting e anywhere. A resposta certa é a letra B de Brasil, monoglota. Né? Mono, glota, lingual, língua, glota, monolingual, tá? Muito bem, vamos para a 16. The English-speaking world has got itself into a dreadful bind. Entrou numa fria, tá? Terrível, dreadful, horrível. Essa frase está no presente contínuo, está no futuro, está no presente perfeito contínuo, no presente perfeito ou no presente perfeito, passado perfeito, tá? Vamos lá. Não tem ing com verbo to be, tá? Então não é contínuo, tá? Não tem had, então não é passado. Não tem will, não tem going to, um ing com marca de passado, não é futuro. Present perfect. É um has mais um verbo no particípio passado. Has mais got. Excelente. Questão de número 17. Na frase The former Soviet Union, na linha 24. Ao invés de former, nós podemos usar o quê? A palavra former significa ex, tá? Então, a ex-União Soviética, né? Então, the former, letra... desculpa. O A tá aqui, ó. Opa. A letra A tá aqui, ó. Foremost. Resposta certa, letra D de Dinamarca, previous, tá? Foremost, forehead, front, before, ok? Questão número 18. As palavras encouragement, na linha 8, e understand, na linha 32, são classificadas como, tá? Encouragement e understand, tá? Terminou em ment, substantivo. Então, pode ser noun, substantivo, mas não pode ser preposition. Não é adjetivo, não é pronome, não pode ser. Então, teacher, mas então sei que pode ser understand é verbo, letra A. Cuidado, tá? Porque nessa língua, palavras podem ser substantivo e verbo com a mesma escrita, tá? Então vamos lá para a linha 32, ver se understand é compreender e entender ou o entendimento, a compreensão. 32. Sobe.
32A. We understand. Nós entendemos. Sim, é verbo mesmo. Você estava certo, você que olhou e viu que understand era verbo. Mas a gente sempre pode ficar na dúvida aqui, né? Vai que, né, é uma daquelas palavras que pode ser as duas coisas. A de América é a resposta. Questão de número 19. Overwhelmingly na linha 10 e overwhelmingly na 19 são usados respectivamente como? A maior parte das pessoas as palavras que terminam com ly são advérbios, tá? Então, nesse caso não é um adjetivo, não é um verbo, tá? Overwhelming, olha, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um verbo no gerúndio, tá? Então a gente tem que prestar atenção nelas aqui, porque pode ser um substantivo, sim, pode ser um adjetivo, sim, né? Pode até ser um verbo, tá? Então qualquer uma dessas opções está aberta, sim, opções de linha 10. Overwhelming. Eu até já traduzi esse trecho, mas é bom a gente olhar. Linha 10, sobe. Aqui. Graças a the overwhelming, tem um the na frente. É um substantivo, the overwhelming pronouns. Não. Por quê? Porque esse the refere-se a predominância. Graças à predominância. Então, overwhelming aqui faz função de adjetivo. Por que ele faz função de adjetivo? Porque ele está na frente de um substantivo. Graças à massiva predominância. Overwhelming é adjetivo. Então, a resposta aqui é adjetivo e advérbio. Vamos lá para as opções. Adjetivo e advérbio. Não é. Adjetivo e advérbio B de Brasil. Mais uma daquelas questões com cara de URGS. A conjunção but na linha 2. Nós estamos no momento da nossa relação que não dá mais para errar isso aqui, tá? But, oposição, concessão. Acabou. Contraste, C de Canadá. Acabou. Assim como acabou a revisão dessa prova. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência. Na sequência vem um vídeo com a tradução do texto tintim por tintim. Um abraço. Um pedaço da aula, então. Agora a gente vai para a parte de tradução do texto, em que eu leio o texto para vocês, tá? E tem uma coisa interessante que acontece nessa parte da leitura, caras, é que podem novas palavras, novas dúvidas, novas questões aparecerem. Então, fica de olho comigo, aproveita esse pedaço e viaja comigo nesse exercício, tá? Então, o texto chama The Language Barrier, de um senhor chamado Mark Warden, tá? A gente já sabe disso. A gente já leu muita coisa desse texto juntos, vou avançando, tá? Aí diz assim, The Germans, the French and other nationalities... desculpa, não precisa ler em inglês. Os alemães, os franceses e outras nacionalidades provavelmente não invejam muitas coisas sobre os ingleses. Deixa eu chamar a atenção de vocês para algumas palavras aqui, ó. Os alemães, nacionalidade, os franceses, nacionalidade, tá? Isso é reforçado pelo termo outras nacionalidades, tá? O que eu quero lembrar para vocês é que a língua francesa também se escreve assim, French. Nesse caso, eu sei que French é a nacionalidade e não as línguas, e não a língua, tá? Por causa do contexto onde ela tá, Os alemães, tem plural. The French não tem uma forma de plural, é a mesma palavra, ou francês, os franceses. Então aqui ele faz papel de substantivo. Então, os alemães, os franceses e outras nacionalidades provavelmente não invejam muitas coisas sobre the English. Você acha que esse the English é o substantivo os ingleses ou é o adjetivo a língua inglesa? Vou te dar 5 segundos para pensar enquanto eu tomo um golinho de água. E a resposta aqui é a nacionalidade é um substantivo. Por quê? Por causa do contexto, tá? Mas lembra, a palavra English pode também ser a língua inglesa, tá? Pode ser o adjetivo inglês, Englishman, English boy, tá? Depende muito de como é que ele aparece. Se for assim, Englishman, I'm an English... Como é que é? I'm an Englishman in New York, Englishman in New York, tá? Então, nesse caso, English é o adjetivo, tá? Se ele disser I speak English, English, nesse caso, é um substantivo. Desculpa, é a língua, sim, é a língua, tá? E é um substantivo, tá? Então,
algumas palavras relacionadas à língua e nacionalidade, elas não têm forma de plural, né? Diferente de Germans, por exemplo, ó, German, um German, dois Germans, tá? Mas English, French, português, eles não têm uma forma de plural, tá? Joia. Vamos em frente. Viu? Sempre tem alguma coisa. Mas they, se perguntarem quem é they do envy their language. They, tá? É os franceses, os alemães e outras nacionalidades, tá? Mas eles invejam their language, a linguagem de quem? Dos ingleses. Olha que pergunta bonita que podiam ter feito aqui, ó. O pronome they na linha 2 refere-se a quem? O pronome their na linha 2 refere-se a quem? Isso aqui podia enganar muita gente, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, ó. Do, tá? Do tá aqui numa frase afirmativa e a tradução dele não é fazer. A tradução desse do aqui, ó, é realmente, tá? Ele podia ser trocado por um really, tá? Então a função desse do aqui é ênfase, tá? Porque a gente sabe que a gente não coloca do como verbo auxiliar numa frase afirmativa. O verbo principal é envy, né? O do tá aqui para dizer really, eles realmente, né? E se perguntarem assim, ó, tchê, temos um did, temos um do aqui, temos um really, podíamos trocar pelo quê? Você troca por indeed. Indeed, tá? Realmente, pra valer, indeed. Então, vamos lembrar essas palavras, tá? Really significa realmente, tá? E indeed também significa realmente pra valer, tá bom? Indeed, tá? Nesse caso, o autor do texto preferiu colocar um do para dizer realmente. Então, colocou um verbo auxiliar numa frase em que ele não deveria, se você acha estranho, ela tá lá, a função dele é ênfase. Vamos em frente. Apagar, deixa eu só apagar aquele. E aí o texto continua, ó. They believe. Eles acreditam, com um tanto de certeza, né, que se perguntarem num texto assim, ó, quem é you? Quem é você no texto? Você, neste texto, é o leitor, tá? Que se você é um falante nativo de inglês, então você não precisa ter que se preocupar em aprender a foreign language, uma língua estrangeira. Yet, tá? Se perguntarem o que é ser yet, ele é sinônimo de but, tá? Mas, embora, entretanto, contudo, de acordo com um artigo no jornal londrino Financial Times, do Quentin Peele, a monotonia do monoglota, do monolíngue, né? Dia 8 de janeiro, they, eles quem? Os falantes de língua inglesa. Deveriam pensar novamente. Se perguntarem, eles perguntaram, né? O que é should? Should indica conselho, tá? Deveriam. Joia. Que já passamos por isso, vamos para a próxima. O Quentin Peele acredita que ser monolíngue ou monoglota no mundo moderno não é such a good thing, não é lá grandes coisas. E isso, nós esperamos, vai oferecer um pouco de coragem, vai dar uma força para os nossos leitores, tá? O Peele escreve, linha 9. O triunfo do inglês, da língua inglesa, no mundo dos negócios, da tecnologia, da cultura e da ciência, graças à massiva predominância da América, lembrando a América nesse caso Estados Unidos, em todas aquelas áreas, pode, entretanto, provar ser mais uma maldição, a curse. Por favor, não confunde a palavra curse com a palavra course, que é curso, do que uma bênção, tá? Course, curso, curse, maldição. Do que uma bênção para aqueles de nós que falam it quem, o inglês, como língua materna. Muito bom. Excelente. É claro que é uma maravilhosa conveniência,
Nós não temos que struggle. Olha que palavra importante, que palavra bacana. Struggle, lutar. Nós não temos que brigar, struggle, lutar com todas aquelas tiresome foreign languages. Ele está sendo irônico aqui, tá? Cansativas línguas estrangeiras that others still insist on preserving. Que os outros ainda insistem em preservar, tá? Ele está sendo irônico aqui. Por favor. We, quem é we? Nós, os falantes de língua inglesa, dominamos as airwaves, ou seja, as ondas de TV e rádio, graças à CNN e à BBC, e até a Deutsche Welle Broadcasting in English, tá? Então, broadcast, galera, é transmitir, tá? Palavra importante, palavra bacana, tá? É bom a gente ficar de olho nela, tá? Broadcasting, transmitir. Ok? Beleza? Joia, vamos em frente aqui. Cadê? Assim. E ele diz assim: inglês é a primeira língua dos computadores, da internet e até das finanças, da diplomacia, da música pop, do cinema. What else matters? And nothing else matters. O que mais importa? Onde uma vez a língua de trabalho da União Europeia era principalmente o francês, hoje em dia o inglês, is far more often, graças, ironicamente, ao advento dos escandinavos. Tá? É o suficiente para fazer o general de Gaulle virar no túmulo. Eu não tô rindo do general de Gaulle, tô rindo da minha nenê que entrou aqui na minha sala e tá batendo uma... Maia, just a second. Sorry, depois eu edito isso. Seguimos. Um diplomata americano experiente me disse na semana passada que ele poderia conduzir os assuntos, os affairs do Estado em inglês almost everywhere in the world. Eu não preciso dar muita ênfase aqui porque vocês já viram isso comigo na outra parte da questão, do texto, da aula, né? Exceto em trechos remotos, partes remotas da América Latina, da ex-União Soviética, e isso certamente economizava com despesas com intérpretes. O que me preocupa, what worries me, however, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, se perguntarem, eu poderia trocar esse however pelo quê? Você vai dizer assim, olha, eu posso trocar esse however por um but, e nesse texto a gente encontrou uma outra palavra que dava para trocar o however, tá? Que é o yet. Então lembra, however pode ser trocado por but, nevertheless, ou yet. Vamos escrever isso aqui? Então, however, but, nevertheless, ou yet. Ok? Muito bem. Anotou aí? Beleza. Vamos apagar aqui para não ficar muito cheio de coisa. Então ele continua. O que me preocupa, entretanto, é o consequente colapso do aprendizado de linguagem em muitas partes do mundo de fala de língua inglesa, do mundo das pessoas que falam inglês, dos países anglófonos. Precisamente porque it is no longer perceived, porque não se percebe mais como uma necessidade ou como uma coisa útil estudar uma língua ou línguas estrangeiras, né? Isso é um perigo que pode ser relegado ao mesmo lixo irrelevante, né, do estudo do latim ou grego clássico. Ou seja, olha, daqui a pouco as pessoas não vão estar aprendendo outras línguas, vão achar que é tão inútil quanto aprender latim ou grego clássico, de acordo com o texto. Essa não é a opinião desse professor. O mundo de língua inglesa entrou numa enrascada,
uma enrascada terrível. Nós achamos que nós entendemos o que fazem as outras pessoas funcionarem, tic, tac, né? Falei pra vocês no outro. Mas apenas se elas nos disserem em inglês. O que remove, né, sutilmente, né, e também o incentivo para entender a língua deles, o idioma deles, a cultura deles e as peculiaridades deles. O mundo monoglota é o mundo do CNN Soundbite, tá? Das chamadas rápidas da CNN, Soundbite. Chamadinha aquela. Se você é um ou uma britânico ou britânica, sentado, olha a figura de linguagem que eles fazem aqui. Sentado de maneira desconfortável, né? Na beirada of a proudly and persistently polyglot continent, de um continente que é orgulhosa e persistentemente poliglota. É ambos perigoso e perverso. Eles mal sabiam. It makes all those continental neighbors, isso faz com que todos esses vizinhos continentais muito mais difíceis de compreender. Isso torna muito mais difícil de compreender os nossos vizinhos continentais. A gente realmente não entende a cultura deles, a história deles e o jeito deles pensarem, porque nós não nos incomodamos em aprender a língua deles. Pronto. Aí, ó. Excelente. Lemos o texto já está todo em português agora pra gente. Né? Eu espero que agora o texto já faça sentido para você. Era isso. Muito obrigado. Um ótimo dia. Até a próxima.